Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Toca, Senhor, no trabalho dessa pessoa, toca no seu casamento, toca nos seus filhos, toca, Senhor, nas conexões da vida dela, prepara as pessoas certas. No nome de Jesus nós pedimos um alinhamento do Senhor. Também oramos, Pai, para que o Senhor encha essa pessoa do teu Espírito Santo. Toque a Jesus. Dá a ela um revestimento sobrenatural. Toque a Jesus com batismo no Espírito Santo, assim como Cornélio recebia a palavra, e enquanto ele recebia a palavra da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre todos eles e todos começaram a falar em línguas. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo nós oramos por batismo no Espírito Santo aqui nessa oração. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Envolva-os com a tua presença. Agora, nós te pedimos, toque, Jesus, toque com teu poder, toque com teu poder. Traga batismo no Espírito Santo a todas as pessoas que estão nessa oração. Envolva-os, a Deus, envolva-os, envolva-os. Toque-os, Pai, com o teu poder, no nome de Jesus Cristo. Que a presença gloriosa do Espírito Santo possa encher essa casa. E que todo ambiente que estiver carregado, que estiver opresso, seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre. Toca com teu poder, meu Deus. Toca com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Declare aqui nos comentários. Escreva assim: toque-me, Espírito Santo. Escreva aí: toque-me, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus está operando. Você que está buscando, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Certamente você está encontrando o Senhor, porque você está buscando a Ele. Eu creio em grandes visitações, em grandes experiências que as pessoas podem ter com Deus. E Deus está tocando aí a tua vida. Deus está tocando na tua casa, no nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho da Cleide, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: desde 2021 assisto todos os dias as orações. Há um ano sempre coloquei o nome do meu irmão nas orações. Ele estava em tratamento contra o câncer e recebeu alta dia 13 de novembro para a honra e glória do nome de Jesus. Gratidão pela sua vida e pela sua família. Deus te abençoe, Cleide. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus muda vidas. Ontem nós chegamos em Porto Alegre e um dos seguranças compartilhou comigo um testemunho que, através de uma palavra que foi liberada através de uma das orações aqui, a vida dele, da esposa, da família mudou completamente. Eu creio nesse Deus que muda vidas, nesse Deus que transforma, um Deus poderoso, que não há limites para o agir sobrenatural dele. Não há limites. Eu creio. Amém? Eu creio. E ministrei pela manhã em Porto Alegre, foi maravilhoso. E agora, logo mais, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 20 horas. 20 horas estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Estamos com uma expectativa tremenda da parte de Deus e queremos que grandes coisas vão acontecer. Amém? Hoje é um tempo de novos começos. Hoje é um tempo de novos começos. Te aguardo, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra aqui. Enquanto eu preparava essa palavra aqui para você, muita coisa passou na minha cabeça. Vivi muitas experiências relacionadas a esse assunto. E quero pedir a você que está entrando agora nessa live que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda para amigos, para parentes, para grupos
E lembrando a todos que amanhã eu vou começar um propósito de 14 dias aqui sobre declarar a bênção sobre o lar. Você sabe que uma pessoa pode estar ganhando muito dinheiro no mundo, mas se ela estiver com a casa dela em desordem, a cabeça dela vai estar bagunçada. Então, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Por isso que nós vamos fazer um propósito diferente. Que esse propósito que eu vou começar amanhã, eu espero que você entre. Você que vai entrar, já escreve aqui nos comentários, eu vou entrar, estou junto. Né? Você quer entrar debaixo dessa palavra profética, dessa unção de Deus? Vão ser 14 dias. Cada dia eu vou fazer uma declaração sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre as finanças da tua casa, tudo relacionado ao teu lar. 14 dias declarando. Vai ser ao total 28 declarações. Então, na oração das 6, uma declaração, na oração das 18, 2 declarações, no outro dia, 3ª declaração, 4ª declaração. Cada dia eu vou liberar uma declaração profética. Lembra na oração da manhã, aquele texto de Marcos que eu trouxe para você? Jesus falando sobre o poder da oração e ele dizendo, se vocês disserem a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, assim se fará. Bem, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos liberar declarações sobre o teu lar, para que qualquer montanha que esteja impedindo você e sua casa de chegar à terra prometida, de chegar às bênçãos de Deus, que o Senhor remova, que o Senhor tire completamente do teu caminho, em o nome de Jesus. Vamos declarar, isso vai ser forte, viu? E não só forte, vai ser destruidor de correntes, exatamente. Então nós vamos fazer, isso foi uma inspiração que Deus me deu, certo? Eu vou fazer cada dia 2 declarações sobre o teu lar e vai ser maravilhoso. Eu espero que você mergulhe junto comigo, serão 14 dias declarando a bênção sobre o lar. Quantos precisam da bênção sobre o seu lar? Declare aqui nos comentários, eu preciso. Escreve aí, eu preciso dessa bênção sobre o meu lar. Em nome de Jesus. Amém? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, pega essa palavra e me ajude a compartilhar, para que parentes seus, amigos, participem desse propósito que eu vou começar amanhã às 6 da manhã aqui, ok? Então me ajuda a compartilhar, em nome de Jesus, convida outros aí da família, vamos participar, família, vamos buscar em favor da nossa casa, em favor da nossa família, certo? Eu tenho visto tantos lares desfeitos, eu tenho visto tanta gente que não consegue dormir à noite, tanto que eu estou aqui num propósito na madrugada, colocando orações aqui, porque eu recebo muito testemunho de gente com insônia. Recebo muito testemunho de gente com insônia que, ouvindo uma oração, foi liberto. Empresários que colocaram as minhas orações para ouvir por horas quando estavam em viagem, foram libertos, foram transformados. Então, eu creio muito, sabe, no que eu estou fazendo aqui e creio que Jesus Cristo está vivo. Quer receber essa palavra? Salmos 25, do 1 ao 3 diz assim, a ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Presta atenção. Esse Salmo 25, ele me fala que o salmista tinha um inimigo. Inimigos, na verdade, né? Porque ele fala aqui, nem que os meus inimigos, no plural, ou seja, tinha mais de um. E a gente não quer ter inimigo, a gente não quer se indispor com ninguém. Não é assim? A maioria de nós não quer se indispor com as pessoas, a gente não quer fazer inimigos. Ninguém acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou fazer um inimigo. Ninguém ora, Senhor, me dá inimigos. Não, ninguém ora assim desse jeito. Mas a bem da verdade que há pessoas que o inimigo incita para estarem contra você. A bem da verdade é que o inimigo das nossas almas, ele tenta inflamar o coração de pessoas contra a gente. Então, os inimigos que muitas vezes surgem no nosso caminho, não é por nossa culpa,
Eles vêm, sabe, no pacote do propósito. Mesmo que você não queira eles vêm. E algumas coisas eu aprendi, sabe, lidando com dificuldades, com desafios, com gente que não gosta de você, com gente crítica, com gente invejosa, porque tudo isso você lida. Quando você cresce, quando você prospera, quando você avança, quando você é honrado por Deus, quando Deus faz coisas na tua vida, sabe, aparece gente para muitas vezes se opor a você, aparece gente para querer roubar o que é seu, aparece gente para tentar te destruir, para tentar, sabe, de alguma maneira atacar você por meio de críticas ou até se promover em cima de você, é como diz aí fora, querem surfar em cima de você. E algumas considerações sobre esses inimigos. Sua reação determina o sucesso dos seus inimigos. A maneira como você reage a eles pode ser sucesso ou derrota para você. Tudo vai depender da sua reação. Como que reagimos diante dos inimigos? Porque quando você é atacado, o que um inimigo quer? Que você bata de volta? Porque ele quer alimentar isso. Então ele quer que você bata como ele está batendo publicamente. Só que você tem, sabe, ferramentas que Deus te deu. Você pode orar sobre isso, que eu acredito que é o primeiro passo. Você pode tentar se reconciliar com seu inimigo por fora. E a terceira coisa, você pode procurar a justiça dos homens, a justiça dos homens também é uma maneira, é uma ferramenta que Deus estabeleceu para te abençoar e para te ajudar. Algumas pessoas pensam, não, eu não vou recorrer à justiça dos homens. Tem coisas que tem que recorrer à justiça dos homens, porque a justiça dos homens também é uma bênção de Deus. Deus também pode usar um juiz, Deus também pode usar a justiça para te abençoar. Agora, compreenda isso, porque é uma tremenda verdade. Se você reagir mal, porque o teu inimigo te convida para a briga. E se você ir para a briga com ele, você sai perdendo. Porque, sabe, ele quer que você venha e ataque ele como ele está te atacando. Então, a sua reação diante dos seus inimigos, ela pode trazer sucesso ou pode trazer derrota. É por isso que, antes de nós reagirmos, nós vamos ter que orar a Deus e pedir, Senhor, como que o Senhor quer que eu me posicione? Nós temos que aprender mais, sabe, com Deus. Temos que aprender mais com o Espírito Santo a como reagir diante dos nossos inimigos, como reagir diante das críticas, como reagir diante da inveja, como reagir diante da maldade. Eu tenho uma pergunta para você. Você já enfrentou a inveja de uma pessoa contra você? A maldade de uma pessoa? Você já enfrentou alguém, sabe, que quer lhe derrubar a qualquer custo? Você já enfrentou alguém que quer, sabe, o seu lugar? Bem, entenda uma coisa, tenha paciência com pessoas difíceis, porque elas mesmas cairão por conta própria. Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos inimigos, com aqueles que não gostam de nós, com aqueles que discordam de nós. Mas eu tenho aprendido que eles vão cair por conta própria. É o que a Bíblia diz. Nesse texto que nós lemos aqui, o salmista estava dizendo, não deixas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Olha que situação ele estava enfrentando. Ele estava enfrentando uma situação tão desafiadora, tão atípica, que ele estava inclusive, sabe, já imaginando que ele seria humilhado, que seus inimigos iriam triunfar sobre ele. Por isso, segura essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Ore a Deus para que você não seja humilhado, ore a Deus para que teus inimigos não triunfem sobre ti. Faça essa oração agora, nesse momento. Deus escuta orações. Escreva aqui nos comentários, meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Escreve aí, meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Você muitas vezes quer, sabe, partir para o toma lá da cá, mas se você ter paciência, teus inimigos vão cair por conta própria. Porque Deus não deixa barato aqueles, sabe, que
de forma injusta, intentam contra você. Tem gente que pensa que a justiça de Deus é tardia ou que Deus faz vista grossa para a injustiça. Não. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Podemos confiar nele, podemos esperar nele, porque certamente ele é o juiz de toda a terra e ele irá operar. Seja, usando a justiça dos homens ou usando alguém para defender você, porque Deus também faz isso. Deus levanta pessoas para se colocarem no nosso caminho. A Bíblia diz que Davi tinha um exército de homens que eram valentes, que se colocavam na frente dele para lutar por ele. E Deus também levanta pessoas para nos defender. Deus levanta pessoas para comprarem até brigas que são nossas. Porque essa é a ação de Deus, é o agir de Deus para nos proteger dos nossos inimigos. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas para te defender. Deus vai levantar pessoas para estarem no fronte, lutando por você em oração, por meio de posicionamento, falando bem de você, lhe honrando diante dos outros. Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. Eu estou convicto disso, de que Deus levanta pessoas. Uma outra questão é, não viva como se não tivesse inimigos. Tem gente que prefere pensar assim, não, eu não tenho inimigo, eu não tenho inimizade com ninguém. Você pode não ter, mas isso não significa que não há inimigos na sua caminhada. Então, é o tipo de coisa que nós vamos ter que aprender a lidar. É o tipo de coisa que nós vamos ter que reconhecer que existe pessoas que vão querer tentar nos prejudicar, se promover às nossas custas, pessoas que vão querer chamar atenção, pessoas que vão querer, usadas pelo inimigo para atacar você, para perturbar a tua vida. Então, os inimigos, é por isso que nós temos que orar. E no nome de Jesus, que caia por terra agora toda arma forjada contra ti, que caia por terra toda língua mentirosa, toda fofoca, toda inveja, toda maldade contra você, tudo aquilo que, tenta pelos bastidores queimar a sua índole, manchar o seu caráter, que caia por terra em nome de Jesus. Eu estou aqui declarando, mas ao mesmo tempo estou orando, porque eu sinto no meu espírito que nós precisamos estar em oração por isso. Uma outra coisa importante é que inimigos também são aqueles que concordam com seus inimigos. Então não é inimigo só aquele que fala mal de você, mas aquele que é amigo do seu inimigo. Se eu me sentar com o seu inimigo, sem ele ter se arrependido, sem ele ter conversado com você, então eu me torno cúmplice dele. Diferente de quando a pessoa erra contra você, ela se arrepende e agora quer fazer as coisas certas. Daí vem o perdão, vem a misericórdia, né? O que a pessoa não pode é manter dentro do seu coração uma coisa que não agrada a Deus. Então você tem que entender, quem é amigo do seu inimigo acaba sendo seu inimigo também. Por quê? Porque ela está mostrando que ela não tem lealdade com você. Ela está mostrando que ela não é o tipo de pessoa confiável para você. Então tenha cuidado com isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. Eu vou repetir. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. A maneira como nós decidimos conduzir determinadas situações pode nos conduzir a um caminho certo ou a um caminho errado. Então, as nossas decisões, elas vão influenciar diretamente nos resultados. Por isso, consulte a Deus sempre. Como você deve reagir, como você deve se posicionar, para que no calor do momento, você não venha acabar errando e depois ter que se arrepender, ou, depois, cabeça quente, você acaba falando coisas que você não gostaria. Então, aprenda isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. Então, uma decisão errada, não pensa que Deus vai colocar panos quentes em cima de você. Ele só vai agir se você agir pelo trâmite do céu, pelo protocolo do céu. Se você estiver alinhado com Deus, Deus vai agir na sua vida.
Se você estiver alinhado com Deus, você vai ver o trabalhar de Deus, você vai ver o operar de Deus em teu favor. Amém? Segura essa palavra, deixa Deus ser a justiça na tua vida. Deixa Deus te direcionar como que Ele quer que você proceda diante dessa injustiça, diante dessa fofoca, diante dessa crítica, diante dessa maldade. Porque daí, sabe, Deus vai lutar por você. Agora, se você tomar decisões aí impensadas, sem consultar Deus, aí, como é que Ele vai te livrar? Espero que essa palavra tenha te ajudado, espero que essa instrução divina possa ter clareado o seu caminho e que a partir de hoje você comece a orar para que Deus te livre dos teus inimigos. Coloque isso nas tuas orações a partir de hoje. Se você não orava por isso, comece a orar por isso. Senhor, me livra dos meus adversários, me livra dos meus inimigos, porque toda pessoa que está crescendo nessa terra vai ter inimigos. Ainda que você repreenda, ainda que você diga, Deus me livre, os inimigos, eles existem. E nós não podemos ignorá-los. Temos inimigos espirituais e inimigos que o inimigo inflama contra a nossa vida. Por isso devemos permanecer em Deus. Amém? Para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja. Olha o salmista orando, Senhor, me livra daqueles que agem traiçoeiramente. Senhor, me livra para que eu não seja humilhado. Porque até isso, o diabo envia pessoas para tentar te humilhar. É isso. Ele levanta pessoas para falar mal de você, para te humilhar. Por isso, mantenha-se firme na posição que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora, quero orar por você, e você que entrou agora nessa oração, amanhã eu vou começar um novo propósito, serão 14 dias declarando bênção sobre o teu lar. Amém? 14 dias. Eu vou declarar uma bênção pela manhã, uma bênção sobre a noite. Eu creio que se o teu lar estiver bem, a tua vida vai estar bem. Agora, se o teu lar estiver com problemas, então a tua vida terá problemas, teus negócios terão problemas. Queira a prosperidade total que Deus dá. Amém? E logo mais 20 horas eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 20 horas. E vou transmitir ao vivo aqui, hein? Vou transmitir ao vivo o culto daqui. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você vai ver, eu vou falar sobre segredos do destino. O destino, quando Deus tem algo para a nossa vida, nós temos que aprender os segredos para reconhecer esse propósito, reconhecer o que Deus está querendo fazer conosco, a maneira como Ele está falando. Eu vou falar sobre Elias e a conversa que Deus teve com ele na caverna. Alguns de nós, muitas vezes, estamos na caverna e é lá na caverna que Deus fala com a gente. É lá na caverna que Deus, sabe, Deus nos dá direção, Deus muda a nossa história. Então eu convido você a estar com a gente. Amém? Você vai ver, Deus vai falar contigo hoje à noite. Deus vai falar com você hoje à noite. Você vai ver. Amém? Vamos orar? Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e quero pedir, quem não compartilhou essa oração, compartilha. Convide a família para participar dessa campanha, convide amigos para participar dessa campanha que eu vou começar amanhã. Foi uma direção que Deus me deu e eu creio que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos declarar a bênção sobre o teu lar, 14 dias.
liberando bênção pela manhã e no encerramento do dia, quando começa o dia e quando encerra o dia, declarando bênção sobre o seu lar. Vamos orar para que nesse tempo de oração Deus desfaça brigas, problemas, perturbações que tem havido dentro de casa cessem, enfermidades que o inimigo tem lançado também cessem, há poder no nome de Jesus. Amém? Até mesmo coisas trancadas, travadas, que tem mantido pessoas travadas, vamos orar por um destravar, vamos orar por um romper no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, há poder no Teu nome. O Senhor está operando aqui, Senhor, nessa oração. E nós oramos, Jesus, para que todo o poder do inferno que tem se levantado contra a vida dessa pessoa caia por terra agora. Que seja desfeito amarras, prisões espirituais na vida dessa pessoa. Oramos também, Senhor, por todo aquele que está doente e te pedimos, Jesus, toque com o Teu poder. Remova o câncer, remova as dores, remova, Senhor, as alergias, remova todo o mal que tem atacado o corpo físico dessa pessoa. Toque a Jesus e restaure e restabeleça completamente o seu corpo. Eu digo às células, aos órgãos internos, recebam o poder de Deus agora, sejam envolvidos pelo poder de Deus. Cremos em Ti, Jesus. A nossa fé está em Ti. Sim, Jesus. Cremos que Tu pode todas as coisas. Toque com o Teu poder, Jesus. Leva embora também toda a depressão, todo o desânimo, toda a prostração, todo o cansaço, toda a aflição que essa pessoa está sentindo. Leva embora, Jesus. E nós pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que guarda nosso coração e nossa mente, essa paz enche a nossa vida, essa paz enche o nosso lugar, que nosso ambiente seja visitado agora para a glória de Deus, que o nosso ambiente seja visitado pela presença do Santo Espírito de Deus. Meu Deus, eu oro para que tudo aquilo, Senhor, que estava impedindo essa pessoa de crer, que tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de se aproximar de Deus, que caia por terra agora. Toque a Jesus com o Teu poder. Até aquele, Pai, que está perdido, eu oro pela salvação dele. Eu oro para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Eu oro agora por batismo no Espírito Santo. Senhor, eu oro por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, agora. E que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo de Deus agora. Toque a Jesus com o Teu poder. E que ela seja revestida do poder do alto. Reveste-a com o poder do alto. Toque a Espírito Santo. Aleluia. Toque-a com o Teu poder. Aleluia. Toque a Jesus. Toque a Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você aqui às 20 horas. Às 20 horas nós vamos transmitir ao vivo. Nós vamos transmitir ao vivo essa palavra de hoje. Conversas na caverna. Segredos para o destino. Você vai ver que bênção que vai ser. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.